Em 1º de abril de 2025, o Banco Master apresentou um lucro de R$ 1 bilhão, né? Faturamento de 2024. Quando a gente vê a evolução do lucro líquido do Banco Master, a gente vê que de dezembro de 2022 para dezembro de 2023, houve um avanço de 152% do lucro líquido da empresa. Ou seja, ela mais que dobrou. E quando você vê de 2023 para 2024, que é o último dado que tem, ela dobra novamente, né? Antes tinha mais que dobrado e o último dado ele dobra. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo. O que é que explica em abril apresentar um lucro de 1 bilhão, dobrando 2 vezes seguidas, né? 2 anos seguidos esse valor do lucro líquido, sendo que menos de um ano depois o Banco Central decreta a liquidação do Banco Master. É o que a gente vai conversar hoje. Vamos falar sobre o caso Master. Já fiz vídeo sobre isso lá atrás, mas foi no calor do momento. Agora a gente tem mais informações. Vamos falar um pouco aqui sobre isso. Então já deixa aí o seu gostei, curta, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho, hype o vídeo se aparecer, considere ser membro e vamos pro vídeo. Uma coisa que quase ninguém se pergunta é a seguinte. Vamos rever aí o que eu mostrei no início? Essa aqui é a imagem da evolução. Isso aqui é um documento do próprio Banco Master, tá? Que inclusive está nessa matéria aqui, que está aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar e tem um link direto para esse PDF aqui. Então veja, na página 10, eles demonstram aqui como foi a evolução do lucro líquido. E você vê que ele vai dobrando ano a ano. E de repente, ó, veja que isso aqui, ele foi no dia 1º de abril, coincidentemente dia da mentira, né? E a gente vê essa matéria aqui do BRB, que anuncia a aquisição, né, a compra do Banco Master, no dia 28/3, ou seja, poucos dias antes do anúncio aqui do registro do lucro líquido de 1 bilhão, que foi 100% a mais que no ano anterior. Ou seja, ele dobra, né, como a gente já viu aqui. Então, meus queridos, eu pergunto para vocês. Eu não vi muita gente perguntando isso, questionando isso, mas assim, se o banco ele estava aumentando o lucro absurdamente dessa forma, por que é que ele queria vender? Por que é que ele queria vender? E veja só, né? Uma coisa bastante curiosa, pré-liquidação, né? Não foi literalmente nas vésperas, mas aconteceu a subida das ações do BRB logo após o anúncio de compra do Banco Master, né? 80%, né, subiram. Veja só o tamanho da histeria que foi a compra, a venda, né? A tentativa de venda, já que o Banco Central recusou e depois liquidou, de um banco que era sabidamente um banco falido, mas havia uma histeria em cima desse banco justamente por causa dessa situação dele estar num curto espaço de tempo ter dobrado 2 vezes o seu lucro líquido, né? Então teve aqui papéis ordinários que subiram até 100%, gente, na máxima do dia. E quando a gente vai olhar as ações no segundo dia, elas estavam continuando subindo, né? Os papéis já subiam mais 99%, e assim foi seguindo numa manobra totalmente histérica do mercado. Para você ver que dentro do mercado, né, dentro da economia, não existe isso de racionalidade econômica, isso é um mito econômico, né? O que é que acontece depois? O que acontece é que o mercado começou a derreter quantos ativos do BRB, não só o Banco Master que se prejudicou, né? O BRB devido à má gestão, e aí a gente tem que se questionar por que seu Ibanez Rocha fez isso, né? E aí a gente vê que chegou a cair no momento em que sai isso aqui, que foi dia 9 de fevereiro de 2026, ano que eu gravo esse vídeo, chegou a cair naquele momento 20%. Quando a gente olha o que aconteceu com o Banco Master,
a gente tem que olhar diretamente aqui no site do Banco Central e a gente vê esse comunicado aqui falando o motivo deles terem liquidado. E o motivo aqui foi bem claro. A decretação do regime especial nas instituições foi motivada pela grave crise de liquidez no conglomerado Master e pelo comprometimento significativo da sua situação econômico-financeira, bem como graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Aí vem a tradução que muitas vezes eu não vejo ninguém fazer. Você só diz, ó, teve aí crise de liquidez e tal. Muita gente não sabe o que é crise de liquidez nesse sentido. Basicamente, não tinha dinheiro para honrar os compromissos. Eles captavam recursos. Como é que eles captavam recursos? Vendia CDB, vendia ativos e tal, produtos financeiros, acima do valor de mercado. E aí, justamente por isso que a gente teve essa manobra aqui de ficar dobrando rapidamente. O que é que explica isso aqui? É a captação agressiva, porque eles colocavam muitos ativos para vender, né? Títulos para vender de forma muito superior à média do mercado, e aí esses títulos eram garantidos pelo FGC, o que parcialmente explica, pelo menos até o momento parcialmente, porque a investigação está correndo, explica essa saída de 211 para mais de R$1 bilhão em 2 anos. E aí, para explicar isso, eu vou recorrer a uma ideia que Minsky formulou no livro dele, né? Estabilizando uma economia instável, onde ele levanta hipóteses de instabilidade financeira e ele dá 3 segmentos e o último que é realmente um problema, né? Que é o esquema Ponzi. Que para mim, veja, eu estou dizendo foi um esquema Ponzi, mas eu não estou falando isso baseado em alguma informação do Banco Central, não, isso é uma opinião minha. Eu considero isso um esquema Ponzi e eu vou falar o porquê baseado no conceito do Minsky. O Minsky fala em 3 tipos de financiamento, tá? O hedge, que é o financiamento de forma segura, onde a empresa consegue pagar juros mais o principal da dívida, né, com a sua renda. Aí é considerado baixo risco. A empresa está saudável, o fluxo está sólido e tal. E aí o segundo modo, que é o modo especulativo, que a empresa só consegue pagar os juros, tá? E ela precisa ficar refinanciando a sua dívida. Aí o jogo já começa a ficar mais perigoso. Porém, o que para mim aconteceu com o caso Master é o tal do esquema Ponzi. Que no caso aqui do Minsky, pelo menos na concepção em que ele coloca, não necessariamente o esquema Ponzi é uma fraude, tá? Pode ser, mas não necessariamente é. E pelo menos do jeito que o Banco Central coloca no comunicado, especificamente esse tipo de esquema não é o problema de ser fraude. O problema é que descumpre regras financeiras as quais o Banco Central segue, né? O que é o esquema Ponzi? Você pega uma dívida, né? Que no caso aí vamos pensar no Banco Master. O Banco Master começa a captar recursos oferecendo produtos financeiros super, né, acima da média ali. E ele, obviamente, vai começar a atrair gente que está interessada. Porque estava coberto pelo FGC, o pessoal, então é seguro que ele não ia fazer isso, ele não é doido, né? E aí, começou a captar muito, porém o que acontece? É aí que vem a questão de crise de liquidez que o Banco Central falou. Ele não tinha liquidez, não tinha dinheiro para pagar esses valores. Essa foi o descumprimento da regra. Ele cometeu um crime financeiro não no sentido de que era uma fraude, né? Era no sentido, porque fraude seria outra coisa, mas no sentido de você tá vendendo um produto que você não tem condições de pagar porque você não tem liquidez. Aí então, nesse esquema Ponzi, o que é que acontece? Quando você não consegue sustentar essa modalidade de negócios, para que você consiga ficar pagando os títulos que vão vencer, você tem que emitir novos, né? Aí você tem que captar mais recursos, aí tome CDB acima do mercado, acima do nível do mercado. Se um mercado tá mandando 100% CDI, aí o Banco Master ia lá 140. Por isso que a gente vê esse gráfico aqui subindo tão vertiginosamente. Na verdade, era uma subida meio que fictícia, né?
meio que fictícia. Aí a gente já pega nos termos mais marxistas, eu sei que parte do público gosta, né? Do público que me segue, daquele termo fictício do termo marxista mesmo, né? O termo marxiano, quando a gente fala de que esses valores existem dessa forma porque as pessoas acreditam que ele existe. Na verdade, basta qualquer tipo de ruído que tudo cai abaixo, né? Então veja, gente, a gente tem aqui um caso clássico, na minha opinião, de esquema Ponzi, pelo menos ao modo minskiano como ele propõe. E aí a gente vê aqui que, olha só, essa matéria foi dia 30 de março, tá? Aonde esse aqui, BRB se mantém, se fortalece também o Master, diz Banco Estatal de Brasília. Quem falou isso foi Paulo Henrique Costa, este rapaz aqui que estava representando o BRB nesse momento, tá? Ele assumiu a presidência do BRB dia 31 de janeiro de 2019. E aí, a gente tem que dar o devido crédito aqui a um personagem interessante que veio se manifestando bastante antes de tudo isso acontecer. Não só ele, claro, né? Mas foi uma voz aí que chamou a atenção aqui do Poder 360, que foi o então ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que ele chamou a atenção aqui, e aqui ele coloca o link, vou deixar tudo aqui para vocês verem, e a gente vê esse vídeo aqui de 30 de março, quando foi anunciado aí a intenção de compra e venda, né, nessa relação Banco Master e BRB. Vejam só. Bom dia, pessoal. Olha, hoje eu quero pedir uma ajuda a vocês. Quero pedir que vocês me ajudem a espalhar a denúncia sobre um escândalo que vai lesar milhares de pessoas. O governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal, através do Banco de Brasília, do BRB, decidiu comprar por 2 bilhões de reais, gente, por 2 bilhões de reais, um banco privado de São Paulo que está quebrado. O que é mais grave, pessoal, é que esses 2 bilhões não é para assumir o controle do banco, ele está pagando por 49% das ações do banco. São 2 bilhões para salvar um banqueiro quebrado amigo. Pessoal, isso vai trazer um prejuízo imenso para a população, porque esse banco que está quebrado tem compromissos que ele assumiu que ele não vai conseguir honrar. E quem vai pagar essa conta é o povo aqui do Distrito Federal. Vejam só, né, gente? Isso está literalmente ligado àquilo que eu falei do esquema Ponzi, né? É você começar a assumir compromissos que você não consegue pagar, você assumir dívidas, no caso, dívidas que eu falo no sentido de você vender um ativo e você tem que pagar de volta, né? Você tem que pagar aquele rendimento e você não tem como. Então, o Capelli estava completamente certo. Várias pessoas já vinham alertando. Esse esquema, ele também tem que ser investigado do ponto de vista de por que que o Campos Neto, que era o presidente do Banco Central na época, permitiu que o Vorcaro comprasse um banco que já estava falido, que era o Banco Máximo, né? E depois ele se transformou em Banco Master, quando ele reativa o banco e começa a atuar agressivamente no mercado, no que eu considero um esquema Ponzi, que é literalmente o que o Capelli descreveu, né? Aos moldes da explicação minskiana, você assumir compromisso que você não tem condições de pagar. Então, o que é que você faz? Você fica reassumindo compromisso, reassumindo. Aí, o compromisso que você assumiu agora, com o dinheiro que você captou, você paga aquele. Só que você não consegue... Aí, chega um momento que você não consegue mais pagar. Não vai conseguir mais pagar. Por isso que o Banco Central liquidou, para evitar com que fosse se estendendo ao ponto de ter algum tipo de prejuízo maior do que já está tendo, tá? Muita gente acha que o Banco Central está mentindo sobre a gravidade da situação quanto à questão de perigo sistêmico, mas não tá. O bafafá que tá nesse caso é justamente pelas conexões entre políticos, né? De políticos, essas questões de festa da cueca. Ah, não, festa da cueca foi a do Moro, perdão. Festa que o senador, sei lá quem, que não disseram quem, tava de sunga, que um suposto ex-ministro do Bolsonaro estava com uma loira verificada no colo. Esse tipo de coisa que fez esse escândalo se perpetuar mais. E também por ele ter contaminado tanta fintech pequena, né? Como o Will Bank. Não necessariamente fintech, teve outras questões de banco, como o Banco Pleno, né? Que foram saindo no meio do caminho.
mas liquidou também Reag, entre outros, né? Teve a Ficto, que teve problema, que é outro tipo de problema, né? Que como é que uma empresa que tinha dinheiro para comprar um banco, assim que é descoberto o esquema, ela decreta falência. Tem esquema com organizações criminosas, que a Reag tem esquema com o Comando Vermelho, supostamente. Então, é todo tipo de coisa que tem que ser investigado. A descoberta do esquema Ponzi é só a ponta do iceberg. O problema de fato não foi esse problema financeiro, foi o que vem ao redor, né? Aquele esquema de chantagem e tal. Mas eu quis trazer esse vídeo aqui para a gente debater nesse sentido, né? E aí eu te pergunto, outro ponto fundamental foi como é que um banco que tinha um lucro líquido tão grande, quando encontraram lá, foram fazer a perícia financeira, encontraram apenas 4 milhões em caixa. Quem diz isso não sou eu, tá, gente? Quem diz isso foi o Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central, que eu vou colocar aqui para vocês, vejam só. Apesar do Master ser um típico, que nós chamamos S3, uma instituição de médio porte, dada a crise de liquidez do Master e com 80 bilhões de ativos totais, o acompanhamento por parte da supervisão era fundamental para entender a liquidez. Para pontuar isso claramente, um banco de 80 bi tem liquidez de 3 bi, 4 bi títulos livres. O Master, antes da liquidação, só tinha 4 milhões de reais em caixa. Então veja que é um crime escandaloso, né? Não é à toa que o Haddad e outras pessoas, figuras públicas, falam que provavelmente esse é o maior crime financeiro da história, né? E você veja, como o diretor de fiscalização do BC falou, como é que uma empresa desse porte, que deveria ter em caixa 4 bilhões com B de bola, vai fazer a perícia e tem 4 milhões com M de Maria? Onde que foi todo o resto do dinheiro, né? Então, não sabemos ainda 100% o que aconteceu, tá, gente? Não sabemos. Tanto é que eu tô dizendo, olha, eu acho que é um esquema Ponzi, porque assim, pode não ser, pode ser outra coisa. Não tem condições, gente. Assim, provavelmente eu deixei passar muita coisa aqui, porque o caso é muito complexo, tá? Mas eu posso fazer mais vídeos e surgiram mais coisas para comentar. Penso eu em falar também especificamente sobre a atuação do Ibanez Rocha nesse caso, porque realmente é um cara que não sei porque ainda não tá preso, né? Porque ele parece ser culpado de muitas coisas. Dentre essas coisas, o 8 de janeiro supostamente deveria estar fazendo a segurança, não fez. Bem, digam aí vocês, surgiram temas, surgiram qualquer coisa, tá? Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, hype o vídeo, seja membro para ajudar o canal, que você também ajuda bastante e recebe conteúdos exclusivos, beleza, gente? Valeu, até a próxima.